mãos para ficar. Aleluia, que impressionante e ousado o amor de Deus, né? Muitas vezes a gente pensa que conhece o amor, né? Só que o amor de Deus é muito superior àquilo que a gente imagina ser. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Esses dias eu estava tentando falar para alguém do amor de Deus. O amor de Deus nós não vamos entender nem quando a gente estiver com Ele lá na eternidade, sabia disso? A Bíblia fala assim, um versículo bem conhecido, não é sobre isso, vou pegar. Mas João 3,16 diz assim, que Deus ele amou o mundo. Deus ele o quê? Amou o mundo como? De uma tal maneira. Então mesmo quando a gente estiver lá na eternidade com Ele, dessa tal maneira, vai faltar palavras para nós em português, vai faltar palavras para nós em japonês, em inglês, em qualquer outro idioma. Só para a gente ter noção quem é pai. Quem é pai aqui? Você daria o seu filho por amor? Sacrificaria seu filho por alguém que não gostasse de você? A Bíblia diz que o amor de Deus é superior ao amor do pai, dos pais. Imagina o amor de Deus. Então é um ousado, é algo da qual nos deixa constrangido falar do amor de Deus. Então esse amor que está presente hoje aqui nessa noite, você crê nisso? Você crê que você veio aqui não foi para ver homem, não foi para ver ninguém, mas você veio impulsionado por esse amor? O Espírito Santo tocou teu coração para você estar aqui nessa noite, para ouvir algo diferente do amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, é o amor de Deus que nos faz romper barreiras. Hoje eu gostei muito de a pessoa que veio e ensina a romper uma barreira. Primeira vez que meu tio sobe aqui, ele rompeu uma barreira, ele ficou a semana inteira pensando nisso. Então o amor nos faz vencer barreiras. O amor de Deus nos faz fazer coisas assim que a lógica humana dá um sentido, mas o amor de Deus nos impulsiona. Amém? Então eu creio que Deus está fazendo muitas coisas nas nossas vidas. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. E é assim que Deus vai nos capacitando, vai nos ensinando, direcionando para muita coisa que Ele quer fazer na nossa vida. Aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Amém? Queridos, vocês já viram aqueles relógios antigos? Eu não sei, acho que é relógio mesmo, olha aquele relógio antigão, grandão, e ele fica balançando para um lado para o outro. Quem lembra desse? Será que é só que aconteceu? Eu fico falando, quem lembra, eu fico meio, né? Mas tem um tipo de relógio, e muitas das vezes se colocavam nas casas, mas em casas americanas, né? Se colocava um relógio grandão, e aquele relógio era algo bonito de se ver. Se você chegar em alguma casa, alguém tem esse tipo de relógio aqui? Acho que aqui não vamos ter, né? Mas nos Estados Unidos é normal as famílias terem um relógio grandão. E aqui tem uns que saem até o passarinho, né? Sai até o cuco e de hora em hora ele faz mal, né? É algo suor isso aí, né? Porque aquele relógio, ele embeleza, sabe? Aquele relógio, ele faz com que a família acorde no horário para ele poder trabalhar ou não. Então aquele relógio, ele dita o ritmo da casa. Não é bonito uma coisa dessa? Só que imagina comigo, você está numa casa, né, que tem um relógio desse, você já está acostumado com esse relógio. Você sabe a hora que o cuco lá, o passarinho sai, e as horas certinho que ele vem, ele bate o sininho, ou bate o canto do passarinho lá, do galo. E isso aí é interessante, porque a gente se acostuma com esse relógio. Agora imagina comigo, o tempo vai passando, e aquele relógio, chega uma hora que alguém decide trocar aquele relógio do lugar. E em vez de ficar no lugar do relógio, alguém vai e coloca um quadro até bonito. Um quadro que ele combina com a sala, combina com o sofá, combina com alguma outra coisa. Mas se você foi uma criança que cresceu na sua casa tendo um relógio daquele lá, como algo que você sempre viu ali, quando você chega a uma hora e você não vê aquele relógio ali, você vai sentir falta, vai ou não vai? Por quê? Porque você cresceu acostumado com aquele barulho daqueles relógios ali. E chega uma hora então que alguém troca e coloca algo inovador ali. Coloca algo bonito ali. Mas a casa ela fica desregulada. Por quê? Porque aquele relógio que ditava o tempo na casa, ele é tirado dali. Então muitas das vezes a gente tenta artifícios
para tentar trocar coisas que são fundamentais na nossa vida, que Deus estabeleceu na nossa vida, que na nossa lógica a gente pode falar, isso é ultrapassado. Isso não tem mais validade para mim. Eu quero algo novo e a partir de hoje eu vou querer investir somente em algo novo e esquecemos de priorizar o que realmente importa. Muitas das vezes a gente tenta fazer da nossa forma. Tentamos tirar um jeito de colocar algo novo em algo base, uma base estruturada que nos dá direcionamento, algo que nos dá sentido para a vida. E colocamos um quadro, colocamos algo novo em algo que a gente cresceu, que sempre nos deu um ritmo, sempre nos deu o horário certinho. Eu não estou falando de relógio mais, já estou falando de trocar algo que é algo sólido, algo que dá uma direção, algo que dá um sentido, por algo novo que você não sabe o que é. E nós podemos estar correndo risco de colocar coisas novas, ainda que seja uma coisa bonita, ainda que seja uma coisa que orna com a parede, ainda que seja algo que eu queira, ainda que seja algo que nós queremos para a nossa vida. E isso faz até um sentido natural, tem um sentido, mas nós podemos estar trocando algo fundamental por algo que só tem aparência. E é irrelevante. Faz sentido isso que eu estou falando? Deixa eu ver uma mensagem. Eu falei isso aqui em todo o texto. Né? Então, algum dia, alguém decide trocá-lo, né? Tira ele dali, coloca no lugar dele, do relógio, um quadro moderno de cores vibrantes, mas alinhado com a decoração da casa, alinhado com o sofá, né? Com a estética da casa. Então, o relógio, aquele relógio que sempre funcionou, ele está esquecido num canto. Aleluia. O relógio está esquecido num quarto qualquer. O relógio ele continua funcionando, mas ninguém lembra mais dele. Não é porque o relógio foi tirado do lugar que ele parou de funcionar. O relógio ele continua funcionando, mas ele somente foi trocado de lugar. E no lugar dele colocaram algo novo, um quadro. Então o tempo da casa passa a ser guiado então pelo quadro. Já não era mais o relógio que marcava ali o ritmo da casa, já era aquele quadro. Então, com o tempo da casa já passa a ser guiado por uma impressão. O tempo da casa passa então a ser guiado pela prece, ou então somente por um instinto. No lugar do relógio está o quadro, a pessoa acordava no horário, o relógio dava o horário para poder sair, e ele já não tem mais aquilo que dava sentido, que guiava a vida dele. E muitas das vezes estou falando sobre isso, sobre prece, sobre impressões, coisas que a gente coloca, algo que a gente tira da nossa vida, que era algo sólido, e a gente põe algo que em nós só vai gerar isso. Impressões, pressa, ou movido por um instinto qualquer. Aos poucos, então, começa a surgir o quê? Puxa, tirou o relógio ele nos marca o quê? Hora, não é isso? Se tirou o relógio e colocou um quadro, então aos poucos nós vamos ficar atrasados. Então, muitas das vezes na nossa vida começamos a aparecer atrasos na nossa vida. Se tem atraso, vai ter também o quê? Desencontro. Se tem atraso, vai ter desencontro. E se tem desencontro, tem confusão. Somente porque mudou o relógio. O relógio que você guiava o seu horário. Algo passado de jeito. Eu imagino assim, quando eu falo sobre isso, um relógio que vem lá do meu tataravô. Imagina você ter um relógio na sua casa que você ganhou do seu tataravô. Algo que você cresceu com aquele negócio ali. Então, quando troca, você sabia que aquilo ali dava o ritmo para toda a casa. Quando é tirado, você começa a atrasar. Se começa a atrasar, começa a ter desencontros. Se tem desencontros, começam a ter confusão. Aleluia. Então, a casa parece bonita por fora, mas internamente ela está desordenada. Não é assim? Somente porque montou um móvel que todo mundo estava adaptado com ele, um móvel que era passado de geração em geração. Colocaram um quadro, nem para pôr um quadro com um reloginho pequeno, né? Mas não, colocaram algo e a aparência da casa continua bonita, a aparência de fora da casa continua bonita, mas quem está dentro da casa sabe que é algo desorganizado. Somente porque houve uma mudança. Assim é o coração de quem tira Deus do centro. Se a gente tirar Deus do centro, querido,
pode parecer bonito por fora, pode ter dinheiro que for, pode ter o poder que for, pode ser famoso ou não famoso, mas se você tirar Deus do centro da sua vida, vai estar como uma casa sem relógio. E ali vai estar uma aparência bonita por fora, mas por dentro está algo totalmente desregulado. Então, se nós tiramos da nossa vida, o centro da nossa vida tem que ser Deus. A Bíblia fala assim: buscar primeiramente o reino de Deus e o quê? A sua justiça, e demais, o que vai acontecer? As outras demais coisas como serão acrescentadas. Então, se eu tiro o foco da minha vida, que é em Deus, eu coloco outra coisa, com o passar dos anos vai tendo desencontro, vai tendo preocupações, confusões irão acontecer. Por quê? Porque o foco não é Deus. Agora, se o foco for na sua vida, for Deus, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar no meio de uma tempestade. A onda pode estar levantando o barquinho e todo mundo pode estar com medo, mas você está ali sabendo que aquele barco não vai virar. Por quê? Porque você sabe que você confia. Independente das lutas, nós temos que ter esse entendimento. Saber quem é aquele que eu confio em quem. Eu confio no algo novo ou eu confio numa base sólida que sempre foi passado para mim. Algo passado de geração em geração, da qual eu tenho certeza que vai orientar a minha vida, não vai me deixar atrasar. Né? Então, assim é o coração de quem tira Deus do centro. Ele continua funcionando, vivendo. A pessoa tirou Deus do centro. Deus não deixou de existir porque saiu do centro da vida de uma pessoa. Eu acho engraçado as pessoas falam: não acredito em Deus, né? A pessoa fala: não acredito em Deus. Deus não vai deixar de existir porque uma pessoa não acredita nele. Ou 1 bilhão de pessoas falaram assim: eu não acredito em Deus. Deus não vai deixar de existir porque 1 bilhão de pessoas não acreditam nele. Deus continua sendo Deus, porque Ele é eterno. Amém? Então Deus, a pessoa que tira um quadro da casa, né? Tira o relógio, põe um quadro, algo novo, e vem aqui, aí eu falo agora no sentido da pessoa tira Deus da sua vida. Deus ele vai continuar existindo, vai continuar funcionando. Deus ele vai continuar vivendo e produzindo. Mas a pessoa ela vai fazendo as coisas do seu jeito, mas ela não vai ter um referencial. A pessoa ela vai vivendo com as emoções desreguladas. A pessoa também ela vai começar a ter as suas prioridades confundidas. Olha só, quando a pessoa ela não tem Deus no centro, olha as coisas que acontecem. Ela vive sem um referencial claro. O que é um referencial? Nós temos que ter uma referência para nossas vidas. Nós temos que ter um padrão de vida da qual nós podemos seguir esse padrão e falar: isso é uma referência para mim. Então, se nós não temos Deus no centro da nossa vida, fica difícil. As emoções começam a ser desreguladas também. Prioridades se confundem e o sentido da vida se perde. O que é uma vida sem sentido? Né? A pessoa vive, mas não tem um propósito, não tem um sentido. Tudo isso acontece porque Deus não está no foco. Para mim poder, tudo isso foi uma pequena introdução. Quem está lá em cima, irmã argentina? Aleluia. Abre então para mim, 2 Reis. Vamos entrar no texto. Semana passada eu falei dos reis, né? Eu gosto muito de reis também. Eu gosto demais. 2 Reis, capítulo número 16. 2 Reis, capítulo 16, versículo 10. Então, semana passada eu falei de um rei aqui, né? E dessa vez aqui também de novo. Eu só folhei algumas páginas na frente daquilo que a gente leu semana passada. E a gente encontra um outro rei que tem muito para nos ensinar nessa noite. Semana passada foi bem essa palavra. Você recebeu a palavra semana passada? O que a gente falou na semana passada? Falamos do rei lá. Eu li aqui. Joás. Que foi bênção também a história de Joás na nossa vida. Hoje nós vamos aprender de um rei também. Eu gosto muito de reis. Vamos lá então? Então, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte, queridos. A Bíblia é toda forte, eu fico muito animado. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser. Olha que nome bonito. Já pensou com o nome do neto Tiglat-Pileser? Tiglat, vem aqui hoje. Ô Tiglat, fala bagunça.
Então o rei Acaz foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser. Quem era ele? Ele era rei da Síria. Veja bem, Acaz, ele era rei de Judá. E ele foi à Síria encontrar com um rei chamado Tiglat-Pileser. Vendo ele chegando lá na Síria, olha só o que ele faz. Vendo ali um altar, aleluia, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Próximo versículo. A gente vai até 14. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha lhe ordenado a fazer lá de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias. Antes que o rei Acaz viesse de Damasco, talvez ele mandou o Mero, né? Ele falou: olha, faz aí um altar igualzinho ao que eu vi aqui na Síria. Mandou o Mero para ele. O sacerdote leu, vai ver até foi a pronta, leu tudo e já fez o altar segundo o quê? Segundo o altar que estava aí na Síria. Do 13. Versículo 13. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar a ele e nele sacrificou. 13. Queimou o seu holocausto, a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Fez o que se fazia num altar que era de Deus. Ele fez a mesma coisa, só que num altar diferente. Porém, no altar de bronze, esse era o original. Aleluia. Lembra do relógio que eu falei agora? Esse era o relógio. Esse altar de bronze é a história do relógio que eu estava contando. Esse rei, ele foi na Síria, ele chegou na Síria, ele se deparou com algo novo. Ele viu um altar lá que o Tiglat-Pileser tinha edificado para os deuses deles. E ele fala que era esse mesmo altar em Judá. Eu quero essa mesma coisa. Ele mandou o Mero lá para o sacerdote faz a mesma coisa. Ele faz o quê? Quando ele chega da Síria, ele chega em Jerusalém, o que ele faz? As mesmas coisas que ele fazia no altar de bronze. Ele agora faz em um altar novo. Copiado de onde? Da Síria. Aleluia. Tirou ele de diante, olha só, porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor. E o que ele fez? Ele pôs o altar, ele pôs o relógio, aquele relógio, a história do relógio, ele pegou aquele altar e o pôs de lado do seu altar, do lado norte. Amém, bem. Pegaram um pouco daquilo que eu quero falar nessa noite? Se eu fosse trazer uma mensagem para essa noite, não troque o errado pelo certo. Tem como marcar no seu coração isso? Não troque o errado pelo certo. Ou esse rei, ele chega no lugar, ele já tinha o certo lá em Judá. Ele já tinha o certo. Qual que era o certo? Ele já tinha um altar de bronze. Ele chega então e vai da Síria e ele pega então uma cópia de um altar que era para outros deuses. E ele pega aquilo lá e traz para Jerusalém. E ele faz ali sacrifícios e holocaustos em cima daquilo lá. Presta atenção. O que vocês acham que aconteceu com esse rei? Ele agiu certo? Aquele altar ali estava na Síria. Os deuses, aquelas pessoas na Síria não adoravam o mesmo Deus que o Deus de Israel, o nosso Deus. Era outro tipo de deuses. Eram deuses fabricados por mãos humanas. Eles precisavam ali fazer outras coisas para poder adorar outros tipos de deuses. Será que deu certo na vida desse rei? Deu para pegar um pouquinho o que eu quero falar nessa noite? Presta atenção. Eu vou pular aqui para o meu esboço. A história de Acaz, rei de Judá, é mais do que um registro histórico, né? É mais do que um registro histórico. É um espelho para nossas decisões espirituais. Não troque o certo pelo errado, né? Eu falei não troque o errado pelo certo, mas então não troque o certo
Pelo errado. Eu falei, não troca errado pelo certo. Então é errei, pessoal. Então não faça isso mesmo, não troque o certo pelo errado. Então a história de Acaz, ele é um espelho para nós nessa noite, tá bom? A história de Acaz, rei de Judá, é mais do que um registro histórico. É um espelho para nossas decisões espirituais. Há momentos de crise. Em momentos de crise, Acaz ele fez o quê? Acaz estava num momento difícil. E no momento difícil, o que é que a gente tem que fazer? Buscar ajuda em Deus, não é isso? Só que Acaz, no momento de dificuldade, ele vai para onde? Ele vai e faz aliança com quem? Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser era... Queridos, só para vocês terem noção, os assírios, a cruz começou na Síria, sabia? A cruz começou com aquele povo assírio, sabe? A cruz não era como a cruz romana que tinha uma travessa, que a pessoa ficava com a mão aberta. A cruz, não era cruz na verdade. Aquilo era conhecido como empalamento. Começou na Síria. Era só de baixo para cima, as pessoas fincavam alguém ali e a pessoa morria rápido. Quando chegou nesse tipo de morte, chegou em Roma, eles colocaram uma cruz assim, uma virga ali, para a pessoa ficar mais tempo agonizando ali. Mas era um povo ruim. E esse rei ele vai fazer aliança com Tiglat-Pileser, o rei da Síria. Então, muitas das vezes, no momento de dificuldade, nós estamos tão desesperados que nós queremos fazer acordos ou alianças com qualquer um que vier com uma solução rápida. Era uma solução rápida para ele? Ele estava num momento difícil, esse rei. Porque o rei de Jerusalém e outro rei, eu não lembro, eles iriam ir contra o rei de Israel e um outro rei, não lembro de onde agora, estão nos versículos anteriores, fala sobre isso. Eles iriam contra esse rei Acaz. E o rei Acaz, no momento de desespero, ele vem e faz aliança com o rei Tiglat-Pileser. E aí, muitas das vezes nós queremos também, no momento de dificuldade, fazer alianças rápidas para resolver um problema. E o problema está aí, de querer soluções rápidas, querer resolver coisas no momento rápido, com alianças erradas. Olha só, Acaz fez alianças com o rei da Síria e se impressionou então com a beleza daquele altar, um altar pagão. Ele decide então copiar esse altar e colocá-lo no templo, removendo o verdadeiro altar do Senhor, o qual ele era o centro de toda a adoração ali em Israel, né? Então ele pega algo que era central e põe para o lado, tira algo que era o centro do altar que era colocado ao Senhor, e ele põe e traz algo novo lá da Síria, né? Então o que era central passa a ser secundário. Essa atitude, embora antiga, nos confronta nos dias de hoje. Aleluia. É uma atitude é uma atitude antiga, né? É uma história antiga, na verdade, que nos confronta até nos dias de hoje. O que temos trazido para o centro da nossa vida? Uma pergunta. Será que nós temos também removido o altar de bronze que é voltado de Deus no centro da nossa vida e temos colocado outras coisas no lugar da verdadeira adoração? Que trocas silenciosas estamos fazendo que estão afastando Deus do nosso coração? Que trocas silenciosas estamos fazendo que estamos afastando Deus do centro do nosso coração? Eu gosto de ter um desenho, um círculo, aí tem vários pontinhos assim, e coloca um pontinho maior do lado, e fala que está tudo bagunçado aqui lá. E tem um outro desenho que põe um círculo e põe um círculo maior certinho, e os outros pontinhos estão todos certinhos, porque a bola maior simboliza, representa Deus, e ela fala, quando Deus está no centro, todas as outras coisas se alinham também. Quando nós tiramos Deus do centro, as coisas ficam todas bagunçadas. Então, muitas das vezes, nós também temos trazido coisas para a nossa vida que tem tirado Deus do centro. Quais trocas silenciosas estamos fazendo que está afastando Deus do nosso coração?
E aqui dá para a gente entrar agora nos pontinhos que eu gosto de fazer para a gente compartilhar na célula. Tudo isso aqui foi só para a gente entrar nos pontos, querido. Guarda os pontos que eu creio que tem certeza. Vai ser mais um compartilhar na célula da qual você vai, que será uma bênção. Então, pontos que nós vamos compartilhar agora, tudo isso que a gente viu até agora, a gente vai entrar na questão dos pontos. Pontos para nós compartilharmos na célula. Amém? Primeiro ponto. Não busque ajuda no lugar errado. Não busque ajuda no lugar errado. Acais está no versículo 7, de que diz, tem aí, 2 Reis, capítulo 16, versículo 7. Versículo 7, olha só a situação como estava, isso é mesmo. A situação desse rei, olha só. Acas enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo, sou teu filho. Vem, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel. Veja bem que eram 2 exércitos contra Acas. Era o rei da Síria e o rei de Israel. Eles se levantaram contra ele. Então ele estava num momento de dificuldade, sim ou não? Lembrando que ele foi buscar ajuda no rei assírio, não no rei sírio. Então a Síria ia contra ele e o rei de Israel. Lembrando, por isso que eu gosto de dizer, né? Naquele tempo Israel era dividido de Jerusalém. Israel foi dividido, então a parte do sul ficava Judá, com a sua capital Jerusalém, e a parte do norte era todo Israel. E a parte do sul ali, que era esse rei aí, chamado Acas. E ele viu então quando o rei da Síria juntou com o rei de Israel e foi contra ele. E ele tentando uma solução rápida, ele tentando uma resposta rápida, ele busca ajuda de quem? Do rei da Síria, que é chamado Tiglat-Pileser. Continuando. Versículo 8. Tomou Acas a prata, olha o que Acas fez. Então, ele quis comprar a ajuda do rei Tiglat-Pileser para ir contra, né? Tomou Acas a prata e o ouro que se achavam na onde, queridos? Na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. Versículo 9. O rei da Síria deu-lhes ouvido. O rei da Síria deu ouvido. Bom, já que ele mandou para mim tudo isso aí, eu vou dar atenção para ele. Subiu então contra Damasco, tomou, levou para Kir e matou a Rezim. Pegou o rei deles lá e matou. Presta atenção, o que esse mundo ele só se move? Ele só se move por aquilo que você pode dar. O mundo da qual nós vivemos, tudo é movido por interesse. Todo mundo quer ter a sua parte. Todo mundo quer ser beneficiado. Quando ele estava num problema errado, num problema difícil, esse rei Acas, o que ele faz? Ele quer uma solução rápida. E para isso ele utiliza do quê? Do ouro que estava no templo. O ouro, peças de ouro que tinha no templo. Ele pega aquilo e dá de presente para quem? Para um rei mau como Tiglat-Pileser. Olha só. Antes de trocar o altar, Acas trocou a confiança que ele tinha com Deus. Ele não sabia que ele era povo de Deus. Acas não lembrava que ele fazia parte de um reino, da qual o reino que começou ali, né, com Davi, com Saul, Davi. Ele não sabia que havia um Deus da qual ele poderia buscar ajuda nele. Mas ele, querendo uma solução rápida, ele busca ajuda em quem? Nos homens. Então, aí, quando ele busca ajuda nos homens, ele troca a confiança que ele tinha por Deus nos homens. Então, esse primeiro ponto aqui fala sobre isso. Não busque ajuda no lugar errado. Acas entregou prata e ouro do templo para o rei da Síria. Na prática, Acas entregou aquilo que era santo, aleluia, para resolver os seus problemas pessoais. Pegou prata e ouro da casa de Deus. Pegou os utensílios do rei. E pegou, o que o texto está falando é isso. Ele pegou coisas santas para resolver problemas pessoais.
Hoje, os Tiglath Pileser da vida, né? São aqueles a qual nós queremos uma solução rápida. Muitas das vezes nós fazemos isso e fazemos por qual motivação que fazemos isso? Decisões impensadas. Quer resolver rápido. Mas o problema está vindo aqui, então vou desfazer isso aqui porque eu quero algo rápido, uma solução rápida. Então isso gera na nossa vida então o quê? Decisões impensadas fazem com que nós possamos ir a reis como Tiglath Pileser, a buscar soluções rápidas para problemas da qual nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar nos homens. Colocamos Deus de lado e queremos soluções rápidas. Então são decisões impensadas, conselhos seculares, vícios escondidos, pressões financeiras ou emocionais nos levam a tomar atitudes assim. Decisões impensadas, faz as coisas sem pensar, né? Conselhos seculares, em vez de buscar um conselho com alguém que tem experiência, que pode estar te orientando, busca conselho em qualquer lugar, e isso pode fazer com que você possa buscar um Tiglath Pileser na vida. Vícios escondidos, pressões financeiras ou emocionais. Muitas vezes trocamos o que realmente importa, tipo uma oração por ansiedade. Já pensou? O que realmente importa na nossa vida é oração. Buscar a Deus. É um texto lá, né? Buscar primeiramente a Deus, ao reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas será acrescentado, não é isso? Então muitas das vezes trocamos coisas que realmente importam, como uma oração, por uma ansiedade. Trocamos fé por controle. O que é trocar fé por controle? Eu não estou vendo, porque a fé você não vê. Você tem a convicção que Deus vai fazer alguma coisa, isso chama fé. Agora, a pessoa que não tem fé, ela precisa ver. Lembra a história lá de Jesus, quando ele aparece no meio de seus discípulos, depois de ressuscitado? Tinha um que não estava lá, quem que era? Né? Tomé não estava. E Tomé, porque não estava na reunião, ele deixou de presenciar algo grandioso. Então chega a notícia para Tomé, ó, Jesus ressuscitou e estava no meio de nós. O que ele fala? Ele fala, ó, eu não acredito. Eu preciso tocar. Se eu tocar na ferida dele, aí sim eu vou crer que é ele mesmo. E Jesus faz de novo. Agora, só porque Tomé tinha falado, falou, ó, Tomé, pega aqui, Tomé. E Tomé pega na confinada e vê do lado onde entrou a lança. Muitas das vezes trocamos fé por controle, queremos as coisas do nosso jeito, falamos que temos fé, mas entregamos a nossa fé em Deus assim, segurando na pontinha de alguma coisa assim. Realmente não houve uma entrega, né? Trocamos também a presença de Deus por atalhos. O homem sempre vai querer atalho, sempre vai querer uma solução rápida. Então, quantas vezes em nossas crises buscamos atalhos em vez de uma direção realmente de Deus? Conselhos sem discernimento, soluções humanas, né? Aos poucos, o que parecia algo estratégico, né? Vira uma armadilha espiritual. Muitas vezes nós fazemos o plano, né? Vai fazer dessa forma, disso tudo aqui, vai ser só uma ida rapidinha ali na Síria, e eu vou falar rapidinho ali com o Tiglath Pileser, e rapidinho ele vai me ajudar, ele vai me dar um dinheiro, eu vou poder resolver a situação. E muitas vezes fazemos essas coisas e quando a gente menos espera, parece que a estratégia está certa, mas no final acaba sendo uma armadilha. Quando a crise chega, onde que nós buscamos o primeiro socorro? Temos negociado o que deveria ser intocável? Deus ainda é a nossa primeira prioridade ou é o nosso último recurso? Quantos aqui já escutam? Agora é só Jesus na causa. Na verdade, Jesus ele tem que ser o primeiro na causa, né? Não tem que chegar ao ponto de falar só, agora é só Jesus na causa, né? Então, Salmos, capítulo número 20, versículo número 7, Salmos 20, versículo 7, diz assim: uns confiam, quantos já ouviram já? Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós fazemos o quê? Pensando o quê? O nome do Senhor. Uns confiam. Salmos, capítulo 20, versículo 7.
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Nós não vamos tirar Jesus do nosso foco. Por que eu estou falando isso? Porque nessa noite aqui é uma palavra de alerta. Nós temos que ter esse entendimento. Nós não podemos trocar aquilo que é certo por algo que é errado. Nós não podemos fazer as coisas como esse rei, movido afobado. Afobado, todo mundo entende? Às vezes a gente fala umas palavras lá no Cuiabá que vocês não vão entender. Tá? Só eu e meu cunhado sabe. E a Suzy. Afobado, todo mundo entende? Então às vezes a gente faz umas coisas assim aceleradas e não pensa. Mas essa noite nós vamos basear nisso que está escrito em Salmos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós porém nos gloriaremos no quê? No nome do Senhor nosso. Amém? Confiança. A quem ou o que você entrega a sua confiança no momento de aflição? No momento de aflição, você está passando por aflição? Não precisa responder toda, não. Você está passando um momento de aflição? Como que está? A sua confiança está em quem? Sua confiança está no Tiglat-Pileser? Ou está no Deus? Que realmente pode resolver todo o problema. Porque o homem pode até resolver um problema, mas dura 2 ou 3 minutos. Daqui a pouco está tudo destramelhado de novo. Mas quando nós confiamos no Senhor, as coisas acontecem. Em quem ou o que você entrega a sua confiança nos dias de aflição? Esse só foi o primeiro ponto, amém? Segundo ponto. Primeiro ponto, quem que se lembra do tema? Primeiro ponto, eu falei, não busque ajuda no lugar errado. Segundo ponto, aleluia, isso aqui é forte, querido. O que o mundo tem para nos dar? O mundo tem coisa para nos dar, sim ou não? Sim. Tem. Então, o que chama a atenção no mundo? Cuidado com o brilho que o mundo pode ter. Cuidado com o brilho do mundo. Tiglat, o rei Acaz, quando ele chegou lá, já foi no lugar errado, né? Foi na Síria. Na verdade, ele tinha que ir para o quarto dele, buscar Deus, dobrar o joelho e orar. Esse era o correto, mas ele já foi no lugar errado. Chegando no lugar errado, o que é que chamou a atenção dele? Coisas que o mundo tinha a oferecer. O que o mundo tinha a oferecer para Acaz? Um altar bonito, de ouro. Sei lá se era de ouro, mas era um altar bonito. Chamou o quê? A atenção dele, sim ou não? O mundo tem coisas que nos chamam a atenção. O mundo tem muita coisa que nos chama a atenção e nós temos que estar, se a nossa mente, se a nossa visão, nossos ouvidos não estiver focado em Deus, muitas das vezes nós vamos estar em um lugar errado e muitas vezes tem um altar preparado para nós ali e aquele altar pode ser que nós olhemos para aquilo ali e começamos a desejar aquilo ali. E se desejar aquilo ali, o pior de tudo é que vamos querer trazer para onde? Para onde que o rei trouxe o altar que ele viu na Síria? Para a casa dele. Se ele trouxe para a casa dele também, ele mandou ainda fazer na onde? Na igreja que ele congregava. Ele era o rei. Então, o cuidado que eu estou tendo nessa noite aqui sobre isso, não troque o certo pelo errado. Não troque o certo pelo errado. Eu quero te dizer que o mundo tem muita coisa para nos oferecer. Presta atenção, versículo 10. 2 Reis 16, 10. 2 Reis 16, 10 diz assim: e vendo o altar. Então, 16, 10. Então o rei Acaz foi a Damasco, né? Encontrar a quantidade de exército. Vendo ali, pega só essa parte. Vendo ali, aleluia, um altar. Acaz ele viu o altar sírio. Acaz ele se admirou com a beleza do altar. E desejou tanto que ele mandou um e-mail pro Urias, né, que era o sacerdote. Ele falou: eu quero isso também na minha casa. Eu quero isso também onde eu moro. Mas, rei, não é errado isso aí? Não quero nem saber, eu quero isso para mim. É bonito aqui, eu quero para mim, mas está na casa do Tiglat-Pileser. Eu quero para mim. Então, Acaz, né, quando ele viu aquilo ali, ele copiou o modelo e trouxe para o templo.
O problema não era somente uma questão de beleza. Não era só uma aparência de um altar novo. A cabeça dele era isso. É só um altar. Não vai mudar muita coisa não, porque é só um altar, mas na verdade por trás estava trazendo um problema espiritual. Parecia na visão do rei, parecia que era algo normal. Puxa, esse rei aqui, gente boa pra caramba, né? Empala um monte de gente boa. Fez um altar tão bonito esse altar, eu quero ir também lá para o rei, lá para onde eu moro. Levou para o templo, tirou o altar de Deus do lugar e colocou esse altar lá. Na visão dele era somente algo estético, mas na verdade ele estava gerando um problema espiritual. Aleluia! Muitas das vezes nós estamos passando por momentos de lutas espirituais, porque olhamos um altar, olhamos coisas que o mundo tem a nos oferecer, nos admiramos, gostamos disso aí, e pensamos, igual o rei, pensamos, não tem nada a ver isso aí, eu vou colocar isso na minha casa também. E a gente às vezes pensa que é só uma questão de estar, questão só de móvel que foi trocado, alguma coisa assim, mas é algo espiritual. Houve algo espiritual porque aquele rei chamado Tiglat-Pileser, ele fazia sacrifícios ali para outros deuses. E aquele rei copiou algo que era voltado para outros deuses e trouxe para onde? Para a casa dele. É algo que eu não faço. Algo que eu não faço em casa. Eu não tenho coragem, paciência também para assistir filme de terror. Não tenho. Primeiro, pode ser um altar. Você não sabe o que está sendo falado ali. Às vezes, você está assistindo algum filme e a pessoa está lá possessa alguma coisa, ela começa a falar algumas coisas, você não sabe o que está sendo falado ali. E muitas vezes você está colocando dentro da sua casa algo que pode ser um altar que foi invocado por alguma coisa ali. É perigoso. Na nossa visão pode ser que não tem nada demais, mas pode ser algo perigoso. Podemos estar lidando com o mundo espiritual. Eu estou falando de mim, né? Não sei se você assiste ou quiser assistir, tudo bem. Mas eu não sinto a presença de Deus depois que assisto um filme de terror. Então, tome cuidado com aquilo que pode estar chamando nossa atenção no mundo. O mundo tem muita coisa, só estou citando um exemplo. Tem zilhões de exemplos. Tem muita coisa que o mundo pode nos oferecer. Tome cuidado com o altar de acaso, tá bom? O altar original era revelado por Deus. Aquele altar, quando a gente vê lá no Pentateuco, deve ser o livro de Êxodo ou Levítico, nós vamos ver quando foi formado aquilo ali. Quem que deu aquilo ali? Aquele altar, quem que mandou fazer aquele altar lá? Deus mandou fazer, Deus deu a planta para Moisés fazer. E Moisés faz aquele altar com uma revelação dada por Deus. Então o altar original foi revelado por Deus para Moisés. Acais pega aquele altar, pega uma cópia de algo que estava ali no mundo, né? E ele desfaz daquilo que foi revelado por Deus, por algo que foi feito por mãos humanas. Aquilo que Deus fez mandou Moisés fazer, também não foi feito por mãos humanas? Foi também, mas foi debaixo de uma revelação. Aquele povo lá fez algo que o Tiglat-Pileser não teve nenhuma revelação de Deus, pelo contrário, se teve revelação não foi de Deus, foi do outro personagem. Então, olha só que interessante. Hoje isso acontece quando trocamos o evangelho puro por versões genéricas. Qual que é o evangelho puro? Qual tipo que é o evangelho que é puro? O evangelho puro é esse, da qual nós não fomos salvos por mérito humano. Vós fosse salvos pela graça. Isso não vem de vós. O que é? É poder, é dom de Deus. Esse é o evangelho genuíno. Nós não conseguimos obter salvação pelo tanto de tempo que eu oro. Jesus, Deus, eu orei hoje 10 horas. Então o Senhor vai ter que me salvar porque eu orei muitas horas. Eu fiz um jejum de 70 dias, Jesus. Não é por mérito. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é o quê? Favor, graça de Deus, poder de Deus. Então, não tente assim, olhar para tipos de evangelho da qual só te trazem condenação. O que eu estou falando aqui nessa noite não é em tom de condenação, mas
refém, eu estou incluído nisso aqui. Eu não estou falando que o mundo não tem coisa que não me atrai. Não, tem coisa que me atrai também. Eu estou envolvido. A palavra serve para todos nós, a começar comigo. Quando a gente lê, a gente fala, ai, eu falei ai primeiro, agora estou passando para vocês, vocês falam ai depois. Mas o mundo tem coisa para nos oferecer. E se eu não tomar cuidado, posso estar cometendo o mesmo erro de Acaz. Então o altar original ele foi revelado por Deus, segundo Moisés. Acaz substituiu, né? E colocou algo feito pelos homens por uma revelação. E isso acontece hoje também quando nós colocamos o evangelho genuíno de lá e começamos a buscar algo genérico. O que é algo genérico? O que é o evangelho genérico? É uma adoração sem entrega. Não adianta vir na igreja, cantar na hora do louvor, se não for uma entrega real. Sabe por quê? Vocês conseguem enganar a mim, conseguem enganar o vizinho que está do lado, mas a Deus você não tem como enganar. O evangelho genérico é uma fé sem renúncia. Fé sem renúncia. Acho isso boa aquela parte do jovem rico, que ele quer seguir Jesus. Jesus fala o que para ele? Bom, já que você quer me seguir, pega teus dízimos, né? Tudo aquilo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me siga. O que o jovem rico fez? Ele não quis mais seguir o Senhor, porque o coração dele estava onde? No dinheiro. O coração dele estava nas riquezas que ele tinha. Porque Jesus falou, se você quer vir após mim, quer vir me seguir, pega tudo que você tem, renuncia tudo isso aí, vem e me segue. Então eu estou falando que não existe um evangelho real, genuíno, se não tiver entrega. Outro texto que eu gosto muito é Eliseu. Eliseu, quando é chamado por Elias, ele pega aquilo que ele tinha, 20 coisas de bois. Ele pega tudo aquilo ali, mata tudo, levanta uma fogueira com as carroças que ele tinha, vende tudo, queima tudo, mata tudo e começa a seguir Elias. Ele fez uma renúncia, deixou para trás. Evangelho tem que ter renúncia. A fé exige isso na nossa vida. Aí vocês podem estar falando, mas isso, né? Vocês lembram o livro de Hebreus, capítulo número 11? Não precisa abrir não. O livro de Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé. E lá vai dar o nome dos heróis da fé. Aí vai chegar numa parte da qual ele não dá mais os nomes. Eles só falam assim, que eles fizeram tantas coisas que eles renunciavam à própria vida, por amor daquela que iria vir. Da vida grandiosa que iria vir no futuro. E ele fala assim que da fraqueza eles tiravam forças. Livro de Hebreus, capítulo 11, depois leia, fala sobre os heróis da fé. Então, fé, ela exige renúncia. O que é então o evangelho genérico? Comunhão sem santidade. Quem gosta de comunhão? Eu gosto de comunhão. Em todo lugar que eu vou, gosto de comunhão. Mas, se a gente está num ambiente que tem comunhão, mas não tem santidade, aonde que tem comunhão e não tem santidade? Né? Você vai num jogo de futebol, você tem que comer sem, né? Porque não tem santidade ali. E as pessoas só vão falar o quê? Incircunciso, cavalo do faraó, não é? Só essas coisas assim que vão falar. Então tem que tomar cuidado. Não estou falando para não ir. Na verdade, eu comecei a ir poucos dias aí no estádio de futebol para torcer pelo Cachimbo. Né? Hoje até estava assistindo um jogo do Cachimbo. Não estou falando para não ir, mas o que realmente importa para nós é estarmos em um ambiente totalmente santo. Bem, isso fala sobre o verdadeiro tipo de evangelho. Sabe quem também passou por isso? Um personagem chamado Asaf. Asaf, lá nos Salmos de número 73, Salmos de número 73, versículo 16 a 17, conta rapidinho a história de Asaf. Dá vontade de falar a história de Asaf bastante. Asaf era o líder do louvor do rei Davi. E Asaf, ele estava olhando a situação dele, e ele falava para mim, ele falava com ele mesmo, não vale a pena servir a Deus. Não, eu vou largar a mão de ser crente. Era a conversa de Asaf. Não vale a pena por quê? Porque eu sou fiel com Deus. Eu tenho fé, renunciei. O que mais? Eu faço tudo certinho, mas eu não prospero, não tenho prosperidade na minha vida. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ela prospera. Quer ver? Abre aí. Salmo 73, versículo 2. Vamos ver só esse, versículo 2 e 3. Olha só a conversa de Asaf. Olha só. Quanto a mim, porém, que me resvalaram os pés,
pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ou seja, ele está falando assim, eu estou desviado. Conversa do Asaf, líder de louvor do ministério do rei Davi lá. Já estou desviado, era a conversa dele. Porque ele olhava a prosperidade dos ímpios, ele falava, puxa, mas os caras não têm aliança. Eu tenho aliança com Deus e eu não prospero e eles prosperam tudo. Versículo 3. Olha só. Pois eu invejo, olha lá, eu invejava os arrogantes ao ver o quê? Prosperidade de quem? Dos perversos. Crente, líder de louvor, jejuava, orava, fazia tudo que nós fazemos. Mas ele olhava para as pessoas perversas e ele tinha o quê? Inveja. Era a mesma coisa que Acas. Aí, no versículo número 16, olha só, versículo número 16, mesmo capítulo. E aí ele chegou, ele viu que era muito difícil ele estar pensando sobre isso. Puxa vida, vou largar a mão, já estou meio desviado, né? Já estou querendo tomar umas biritas, já vou voltar lá para aquelas coisas que eu fazia antigamente, já vou ver aquilo que eu olhava, né? E começou a já querer voltar para o outro lado. E chegou uma hora que ele fez essa, versículo 16, ele fala assim: em só refletir para compreender isso, começou a meditar. Vou meditar nisso aí, só de eu meditar nisso aí já deu dor de cabeça. Achei muito pesada essa tarefa para mim. Ele ia desviar ou não ia, gente? Ele ia desviar. É a mesma coisa que Acas. Só que ele decidiu fazer uma coisa. Falou, Deus, vai ser hoje. Hoje é o último dia. Hoje o Senhor fala comigo. Ou eu volto para conversa de Acas. Líder do louvor. Aí ele decide fazer o quê? Ele decide ficar diante de um templo, diante de um altar de bronze. Onde que tinha um altar de bronze? No templo. E ele decide o que? Versículo 17. Ele decide, até que eu entrei. Aleluia. Ele estava preso para desviar. Mas na hora que ele entra no santuário de Deus, na frente dele, tinha um altar de bronze. E quando ele viu aquele altar de bronze, o que é? Quando eu entrei no santuário de Deus e eu me atenei para o fim deles, ele entrou naquele lugar, ele teve uma revelação que aquelas pessoas lá fora, da qual ele invejava, tinha prosperidade, eles não tinham compromisso com Deus, eles estavam indo estavam indo tudo bem na vida deles, eles não tinham nada com Deus, não oravam, não jejuavam, não faziam nada para Deus, mas o fim deles era diferente do fim que ele iria levar. O fim nosso, quando nós chegarmos à nossa hora, a Bíblia diz que nós vamos dormir com o Senhor. Aleluia. E aqueles que não dormiram, que não morreram, se estiverem vivos, vai chegar um dia que a trombeta vai soar. E quando essa trombeta soar, a Bíblia diz assim, que aqueles que dormiram no Senhor serão arrebatados. E nós que estamos vivos seremos transformados num momento. Aleluia. Eu gosto desse momento, porque esse momento fala, não tinha cronômetro naquele tempo. Ele falava, num piscar de olhos, seremos transformados. Essa foi a revelação que Asaf teve. Então ele estava prestes para desviar junto com o rei Acas. Mas ele entendeu, ele viu qual que era o final daquele povo da qual ele tinha inveja, né? Então, vivemos então em uma cultura onde tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser acessível. Hoje é muito fácil se encantar com aquilo que o mundo tem para oferecer. O mundo ele tem muita coisa para oferecer. Onde você vai, relacionamentos tem, o mundo tem coisas para oferecer, relacionamento rápido. A pessoa casa hoje, amanhã depois já não está divorciado. Tem um padrão de vida totalmente diferente, né? Tem uma aparência que é coisa boa, mas por trás é tudo uma ilusão. Estamos então, muitas das vezes, ficamos copiando modelos que impressionam somente os olhos, mas na verdade são modelos que não têm um preenchimento da alma. Então muitas das vezes buscando coisas relevantes e deixamos de lado, como aquela história do relógio, deixamos de lado o que realmente importa. O que é que tem alimentado nossos olhos ultimamente? Né? 1 João
capítulo número 2, versículo número 16, não é a palavra do pastor, 1 João 2,16 diz que olha só o que o mundo tem para oferecer. Porque tudo que há no mundo, concupiscência, muda essa palavra para desejo, tá? É a mesma coisa. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Veio 17. Ora, o mundo faça bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, aleluia. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Se você morreu hoje, se eu morrer hoje, a Bíblia diz que nós iremos dormir com o Senhor. Se o arrebatamento for hoje, nós que estamos vivos, a Bíblia diz aí que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Mas as pessoas que já dormiram no Senhor, elas serão arrebatadas. E nós que estamos vivos seremos transformados em um momento. A Bíblia não tinha pronome, o apóstolo Paulo não falava o segundo, mas ele pôde falar algo interessante: num piscar de olhos. Aleluia. Queridos, que eu quero falar então, o brilho que você tanto deseja te aproxima ou te afasta de Deus? Aquilo que tem chamado para essa... Eu estou falando que eu estou no meio também, tá? Aquilo que tem nos cobiçado no mundo tem nos aproximado de Deus ou tem nos afastado? Foi o segundo ponto. Terceiro ponto. Estou com tempo? Estou com tempo, aleluia. Terceiro ponto. Cuidado com trocas. Cuidado com substituições perigosas, né? Toma cuidado com troca. Olha só, 2 Reis, capítulo 16, versículo 14 diz: porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa. Olha, o altar de Deus, ele trocou. Tirou ele de diante da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs de lado, do lado norte, né? Acais então tirou o altar de bronze do lugar central. Esse altar representava um encontro com Deus, o sacrifício, a presença. Essa era a representação que aquele altar tinha. Ao colocá-lo de lado, ele muda o centro da adoração. Aleluia. Ele chega para o povo e diz: olha, povo, isso aqui já é ultrapassado. E agora o que importa é esse altar que eu trouxe 0 quilômetro lá da Síria. Então agora vocês vão ter que adorar nesse altar. Lembra de Asaf? Asaf ia para se desviar, mas quando ele entrou no santuário, o que estava na frente dele? O altar de bronze. E quando ele chegou na presença do altar de bronze, ele teve uma revelação. Eu acho isso goiás. Esse altar representava então um encontro com Deus, o sacrifício, a presença. Ao colocar-lo de lado, ele muda o centro da adoração. Acas manteve o culto, continuou sacrificando, mas em um altar errado. É possível você estar servindo a Deus, mas com o coração longe. É possível você estar aqui hoje, amo servir a Deus, mas o coração está longe. Podemos cantar, podemos pregar, podemos trabalhar, mas se Deus, se Cristo, se Jesus não for o centro, é tudo vaidade. Pode vir para o culto com uma Bíblia grandona debaixo do braço. Você pode vir para o culto, fazer a melhor cara de crente que você tiver. Mas se Jesus não for o centro da sua vida, é tudo vaidade. Aqui no Japão a gente fala motai nai. Perca de tempo. Chacoalhe hoje, né, querido? Aleluia. No meu tempo eu falava assim: bate mais, papai. Aleluia. Só sempre eu não vou entender isso. Eita, papai. Muitas das vezes, como diz isso aqui, podemos ter uma aparência como aquela casa que tinha um relógio e deixou de lá. As pessoas passaram por fora e viam a casa bonita, mas só quem estava lá dentro sabia que estava tudo bagunçado. Podemos então estar vindo na casa de Deus,
pensando que estamos agradando a Deus, mas na verdade é só a pessoa e Deus que sabe. Podemos estar longe de Deus. Quantas vezes na rotina do dia a dia também fazemos trocas? Quantas vezes no automático também fazemos trocas como a Acais fez? Acais tirou aquilo que era de Deus e colocou algo que veio da Síria. Trocamos muitas das vezes oração por entretenimento. Muitas vezes trocamos oração por qualquer outra coisa. Trocamos as palavras por opiniões de outros, né? Hoje é tudo relativo. A Bíblia não precisa ser lida. Hoje relativismo existe hoje de uma maneira terrível. Não precisa você ler a Bíblia. E eu bato nessa tecla. Leia a Bíblia, porque através da Bíblia você vai ter revelação. O Espírito Santo vai trazer revelação para nós. Outro ponto. Podemos então estar trocando intimidade por uma aparência. A intimidade que eu tenho com Deus. Moisés fez isso. Moisés, ele subia no monte, ele ficava no monte. Quando ele descia, pelo fato de ele estar lá no monte com Deus, ele descia, o rosto dele todo brilhava. E chegou um tempo que ele já... Então, como o rosto dele brilhava, ele tinha que pôr um véu. E quando ele punha o véu, os outros povos de Israel poderiam conversar com ele, porque a glória que descia com ele, quando ele punha o véu, a glória diminuía, podia conversar. Mas chegou um tempo que ele já não descia com a mesma glória. E ele não queria parecer que não era mais tão santo. E ele continuava usando o véu, mesmo estando com pouca glória ali na vida dele. Então, trocar a aparência ou a intimidade por aparência é preocupante. Vim com um véu, com uma aparência como Moisés tinha, da qual ele estava na presença de Deus. Mas o que realmente importa é a intimidade, é algo importante da qual a gente tem que ver. O que tem ocupado hoje o lugar de Deus na minha vida? É uma pergunta. O que realmente tem ocupado hoje o lugar de Deus na minha vida? Meu coração é um altar consagrado a Deus? Ou é um coração dividido? Meu coração é um altar consagrado a Deus? Ou é um coração dividido? Aleluia. 1 João 5,21 diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. 1 João 5,21. O que está ocupando o centro do nosso altar? Tem sido os ídolos ou tem sido o que realmente importa? Quarto ponto, adoração sem presença. 2 Reis 16, versículo de número 15, diz lá no finalzinho: porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, versículo 16, fez Urias o sacerdote segundo quanto o rei Acais lhe ordenara. Acais continuou com sacrifícios, mas agora em um altar diferente. Era uma devoção que impressionava Urias, aos olhos, mas era uma devoção sem a presença de Deus. Aleluia. O altar de Deus ele foi colocado na lateral de lado. Isso representa a espiritualidade, uma espiritualidade rasa. Deus ainda está lá, mas Ele não está no centro da adoração. Deus ainda está no lugar. Lembra do relógio, quando ele foi colocado de lado? O relógio ainda continuava funcionando? Mas ninguém queria mais o relógio, porque achava que ele era algo ultrapassado. Mas o relógio continuava funcionando. Em devoção, uma devoção que Urias tinha com o rei Acais, era uma devoção que impressionava. Puxa vida, ele fez certinho como o rei mandou. Algo bonito, porém era algo sem a presença. O altar de Deus foi colocado de lado, Deus ainda estava lá, mas Ele não estava no centro da vida deles. Jesus, Ele quer ser o centro da sua vida, não o enfeite. Jesus, Ele quer ser o centro. Eu falo centro da sua, eu estou junto. O centro da nossa vida, não o enfeite. Tá bom? Quando Ele perde o primeiro lugar, quando Jesus perde o primeiro lugar na nossa vida, tudo em nós começa a desorganizar. Quando tiramos Jesus do centro,
toda a nossa vida começa a desorganizar. O que é que fica desorganizado? As emoções ficam desorganizadas. A pessoa que antes era calma já não é mais tão calma. A pessoa que era controlada já não fica mais. Por quê? O centro foi removido. Deus foi removido do centro da vida da pessoa. Os relacionamentos passam a ser desregulados. Não consegue mais conversar com a família. Não fala com o pai, não fala com a mãe. Fala com o filho, fala com a avó, com o avô. Por quê? Relacionamentos. Não consegue mais se aproximar de ninguém. Por quê? Porque Jesus é mais o centro. Agora, quando Jesus é o centro, você começa a olhar para a pessoa ainda que te fez mal, você começa a olhar para a pessoa com os olhos de Jesus. E você vê, a pessoa, ela está querendo me maltratar, mas eu não consigo odiar ela. Não consigo ter rancor ou alguma coisa por ela, porque meus olhos já são olhos da qual eu entendo o amor de Deus por essa vida também. Então, quando nós deixamos Deus ser o centro, deixamos que Deus não seja mais o centro da nossa vida, tudo começa a desorganizar. Emoções ficam bagunçadas. Relacionamentos ficam bagunçados. E o principal, a vida espiritual fica bagunçada. E se a vida espiritual está bagunçada, a Bíblia diz assim, que o nosso inimigo, ele é como um leão que está ao nosso derredor. Veja bem, não está ao nosso redor, está ao nosso derredor, buscando alguém para que possa tragar. Ou seja, traduzindo, Satanás, ele quer nos pegar, ele quer apenas uma brecha. Se nós deixarmos uma brecha aberta para o inimigo, ele vai entrar. E se a gente estiver com Deus, se Jesus ele não for o centro da nossa vida, essa área espiritual pode estar também desorganizada. É possível estarmos numa igreja, num culto,